Olá, bem-vindos a mais um Entrevistas. Estamos ao vivo no canal 8 da Dilnet, no Facebook e também no YouTube. E no YouTube nós já temos uma participação bem especial, que nós vamos ler daqui a pouco. Hoje, nossa pauta é assassinos em séries ou serial killer. E o nosso convidado especial é o psiquiatra Guilherme Menegon. Bem-vindo. Obrigado. Estreia no programa. Obrigado, Sônia. Obrigado pelo convite. Sempre é bom falar aí dessas coisas que tangem, né, saúde, doença mental, né? Uhum. Vamos falar um pouco de ti antes, então. Tá. Te apresentar para quem está nos vendo. Muito bem. Bom, eu sou médico, né? Sou médico psiquiatra, me formei na URGS, fiz residência no Clínicas, depois eu fiz psiquiatria da infância e adolescência. E hoje estou trabalhando mais no consultório. Uhum. Em Veranópolis. Em Veranópolis, né? Isso. Bom, então é um prazer realmente tê-los conosco. E o nosso assunto, como nós já comentamos, é o que ou como prever, como identificar, como explicar, né? Pegando o gancho, né, doutor Guilherme, que foi um acontecimento que chocou muito a sociedade, o que aconteceu em Saudade, Santa Catarina, né? Como é que tu vês isso? Aliás, nós falávamos antes do programa começar que existem outras classificações do que normalmente usa-se, né? Como é que elas são? Bom, eu não sou criminologista, né? Eu sou psiquiatra, trabalho com clínica, né? Não faço perícia, né? Mas, os assassinatos, eles acontecem ao longo do tempo, e com o tempo foram se criando algumas classificações muito em função dessa questão de identificar alguns perfis, né? E tentando classificar essa situação de Santa Catarina, que, aliás, eu acho que a gente tem que fazer um parêntese, que a gente está numa situação confortável, eu e tu aqui, podendo pensar e refletir um pouco sobre isso. Acho que isso é super válido, porque pensar sempre nos dá liberdade e nos dá chance de, né, criar alternativas para as coisas. Mas, enfim, nada do que a gente possa conversar pode aplacar, né, a dor ou explicar, né, completamente esse massacre, né, essa coisa terrível que aconteceu e que nós, seres humanos, somos capazes, ou que alguns seres humanos são capazes de realizar, né? Mas falando assim em classificação, os criminologistas falam em assassinos em série, né, que são os serial killers, os assassinos em massa, né, são os mass murders, e tem os spree murders, que, enfim, parece que é uma pequena variação desses assassinos em massa, né? Os assassinos em série, basicamente, são pessoas que assassinam diversas pessoas, assim, mas existe um intervalo de tempo entre os assassinatos. E normalmente, né, eles usam, digamos assim, o mesmo modo operandi entre esses crimes, embora haja um intervalo entre eles? Isso, parece, essa é a definição. Na verdade, assim, né? O serial killer, ele, por definição, são assassinos que matam com um intervalo de tempo. Normalmente tem, né? Isso que tá super romantizado, assim, né? Que a gente vê no cinema, né? E acaba que na prática não é tanto, não é tão sofisticado muitas vezes, assim, né? Nem todo serial killer tem digamos assim, um perfil, né? Ou estaria dentro de um diagnóstico, né? Não existe um perfil comum a eles. Não.
mas assim, em termos assim de a gente poder dar um nome, né, muitos são o que antigamente, até hoje a gente muitas vezes fala em psicopatia, né, hoje a gente chama, né, nas classificações de transtorno de personalidade antissocial, né, mas enfim, nem todos conseguem se classificar aí. Então, esses são os assassinos em série. Depois a gente tem um outro grupo, que são os assassinos em massa, né? Que, bom, os assassinos, o serial killer é um termo que foi cunhado aí na década de 70 por um agente do FBI, né? Então, enfim, a partir daquela época começou a se tornar mais popular, enfim, né? Os casos começaram a aparecer mais e a partir dali que começou a se tentar traçar perfis, né? E em termos de psiquiatria forense, isso foi muito útil para poder identificar, né? E juntar alguns crimes, né, enfim, para chegar no assassino. E a gente tem os assassinos em massa, né, esses são mais recentes, assim, né, talvez, assim, o de maior impacto, assim, foi o de Columbine, no Colorado, né, em 99, que foram aqueles 2 jovens, né, que entraram nessa escola e assassinaram, né, diversas pessoas, né, num mesmo momento, assim, né, num mesmo lugar e depois se mataram. Né? Normalmente isso acontece, né? Nesse tipo. No assassino em massa, né? Isso, de novo, tentando ver assim, um perfil, né? E o spree murder seria assim, aqueles que acho que foi o que aconteceu em Suzano, né? Que seria assim, bom, o cara vai lá, mata alguém, né? E depois vai para um outro lugar e né, assassina outras pessoas. É importante, eu acho, essa definição para a gente poder ver mais ou menos assim, né? Como é que tentando achar algum entendimento para as coisas, né? E eu que trabalho muito com clínica, assim, pensando muito assim no que se pode reconhecer muito precocemente e no que se pode prevenir, né? Bom, mas sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Nós temos já participações no YouTube, a Luísa Bendal Poço, boa noite, Guilherme, e também no Facebook, a Maria Angélica Prigol de Favre, conheço o trabalho deste médico, muito atencioso e cuidadoso com os seus pacientes. Muito e obrigado. ela continua saudações ao entrevistado e a você, Sônia. Muito obrigada, Maria Angélica. E nós hoje também damos as boas-vindas a um novo patrocinador do Entrevistas. É a Ótica Bem Ver, onde você encontra o presente ideal para o Dia dos Namorados. Acompanhe a página da Ótica Bem Ver no Instagram e no Facebook e fique por dentro de todas as novidades. O Paulo, a Bel e a Luana mandam um grande abraço para todos e nós retribuímos a esse abraço. Dr. Guilherme, traçar um perfil, prevenir, reconhecer os indícios. Como fazer isso? É uma pergunta e tanto. É assim. surpresa. Bom, a gente, na minha área, assim, quando a gente fala em psiquiatria da infância, a gente vê o desenvolvimento humano, né, as coisas acontecendo ao longo do tempo, né. E tem um diagnóstico que ele é relativamente prevalente em crianças, que a gente chama de transtorno de conduta, né. O transtorno de conduta, ele basicamente é um conjunto, né, de sintomas que gira ao redor de alguns núcleos, né, de sintomas, que é agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, falsidade, mentira, né, e manipulação, né. Então, são algumas das características, né, que contribuem para a gente fazer um diagnóstico, né, na infância. E isso tanto o núcleo familiar quanto, por exemplo, a comunidade escolar pode identificar, né? Sim,
São coisas assim que normalmente são coisas bem gritantes que vão acontecendo, né? Em meninas acaba muitas vezes sendo menos frequente assim um comportamento mais externalizante, que a gente diz. Em meninas é mais comum de a gente ver manipulação, falsidade, mentiras, mas muito elaboradas, assim, né? Então, mas são coisas, enfim, que se identifica, né? Isso não quer dizer que esse perfil de criança vai se tornar uma criança, uma personalidade antissocial, e nem todas as pessoas que têm uma personalidade antissocial vão assassinar, vão cometer homicídios, né? Mas, enfim, são coisas que a gente recebe, né, no consultório, são situações que a gente recebe no consultório, e que é uma das coisas que a gente se preocupa bastante, assim, né, em tentar fazer alguma coisa para mudar o curso, que muitas vezes quando a gente não faz nada, né, às vezes fazendo a gente não evita, mas muitas vezes a gente suaviza, no mínimo suaviza o impacto disso na vida adulta, né. Então eu fiquei pensando, né, do ponto de vista clínico, né, talvez seria um perfil mais pro serial killer, né, pro uma coisa mais antissocial. Mas às vezes, né, pensando assim nos assassinos em massa, né, além de ter alguns aspectos, né, de conduta, a gente tem muitos diagnósticos de humor também, né, como depressões, né, como coisas mais nesse sentido de humor, né. Tanto é que esses jovens, né, que participaram disso, né, até aqui no país, né, recentemente a gente teve, né, o caso de Realengo, né, talvez foram os maiores, né, Sim. teve outros, assim, né, mas foram os que tiveram maior repercussão, né, e depois o de Suzano, agora de Saudade, e agora, né, depois que me foi feito o convite, eu fui olhar também, que isso, na verdade, começou a ser também notícia aqui no país no final da década de 90, que teve um assassinato num shopping no Morumbi, foi em 99, eu acho, que até recentemente voltou para as notícias em função de uma possível liberação, né? Da pessoa. Isso aí. Que foi classificado, enfim, com outro diagnóstico psiquiátrico, né? Essa questão, por exemplo, nós tentamos traçar um perfil, e obviamente, como tu disseste, nem toda pessoa que tem essa característica vai se tornar um assassino em série ou um assassino em massa, né? Mas a motivação, né? Nós vamos procurar traçamos um perfil e vamos buscar uma motivação para a pessoa fazer isso, que é o caso, por exemplo, agora de Santa Catarina, que é o mais recente, né? O que te parece? Por que um jovem de 18 anos, né, realmente jovem, invade uma escola e ataca crianças e professores? Não tem uma explicação racional, né? Não tem. Mas o que acontece? Muitas vezes nem se tem como saber ao certo, né? Acho que focando mais nesses assassinos em massa, né, por essa situação, nem se tem muito como saber ao certo, porque nesses casos o que muitas vezes acontece é um suicídio no final. Sim, né? Que esse então, não se concretizou. Né? Mas alguns não se concretizam, então aí, né, se tem algum tipo de perfil, ou mesmo de entrevista, né, com as pessoas, né, que conviviam e tal, né, e normalmente, né, pegando até aqueles jovens lá de Columbine, que se suicidaram e daí deixaram diários, né, e um material todo, são jovens, assim, muito... sem vínculos sociais, assim, né? São completamente afastados, né? E isolados, né? E que a gente eu vejo muito isso no consultório, muitos jovens isolados, não que os jovens que eu vejo vão se transformar nisso, mas é uma coisa extremamente prevalente, né? E que
sei lá por que motivos, né, acaba desembocando nesse tipo de comportamento mais extremamente grave, né? Mas assim, são pessoas que vão se fechando no seu próprio mundo, né? E as descrições, né, do que se tem de documentos do FBI é que as fantasias, que são essas coisas que todos nós temos, que a gente fica imaginando coisas, né, etc. Mas vamos imaginar coisas boas, né? Ou não. Tu sabe que é super natural que a gente tenha, né, fantasias agressivas e até homicidas, né? Fantasiar, o pensamento é livre, né? Pensar é livre, né? A grande questão é o que a gente faz com os pensamentos, né? Por exemplo, diante de uma frustração muito grande, né? Ou de uma injustiça, né? Injustiça é um tipo de situação que gera muito sentimento de raiva na gente, né? E quando a gente está tomado por raiva, é relativamente comum que a gente pense em agredir, em matar. A gente verbaliza isso também, né? Da boca para fora, como a gente diz, né? Tenho vontade de matar fulano, né? É verdade. Isso é natural, faz parte da nossa forma de reagir a uma situação que a gente não concorda, que é frustrante e tal. Só que o que acontece aqui é que é um pouco diferente. Essas fantasias, elas ficam muito guardadas, elas não são verbalizadas. Quer dizer, é melhor pôr para fora, como a gente diz, de uma melhor forma pôr para fora, mas mais leiga. do que botar para fora. É poder lidar com aquilo, né? Bom, se alguém, sei lá, me corta a frente no trânsito, né? Ou me faz alguma coisa que eu acho injusto, eu tenho direito de ficar brabo, de ficar chateado, mas eu preciso saber lidar com isso de uma forma civilizada, né? Só que o que acontece com esses jovens e com muitas pessoas é que essas fantasias elas acabam ficando meio incubadas assim, e elas vão crescendo e se transformando numa obsessão. E aí, às vezes, acontece uma frustração muito grande e é o estopim para uma coisa dessas acontecer. Falando disso, me parece muito com a gente falar de suicídio, né? Porque é isso, são coisas que vão se acumulando, são fantasias que vão crescendo, vão se incubando, né? E daqui a pouco um estopim é o suficiente para o ato acontecer. Então, assim, é bom, é um adoecimento ou é difícil, às vezes, a gente falar de uma doença, né? Mas, assim, é uma condição ali, né? Em que a pessoa não consegue lidar com aquilo, não tem condição ou não tem um ambiente que dá uma estrutura para poder lidar com aquilo, né? E aí aquelas fantasias elas acabam adquirindo uma característica que tecnicamente a gente chamaria de obsessivas ou muitas vezes psicóticas. Nem todos os assassinos são psicóticos, a gente tem também um pouco dessa fantasia e não é real, né? E aí, enfim, acaba acontecendo. E esses jovens mais isolados, eles também muitas vezes têm uma história, existe uma descrição de algum tipo de discriminação, de bullying, né? E a gente sabe que o ambiente escolar é bastante hostil, assim, nesse sentido, né? Então, se a gente for pegar os diários, assim, né, a gente consegue ter algumas pistas. De novo, eu acho que é muito importante dizer que nada justifica, né? Eu acho que isso é super importante. O que a gente está fazendo aqui é um exercício mental de tentar entender outros lados da coisa para a gente poder pensar e principalmente com um cunho até preventivo. Sim, né? É uma explicação e não uma justificativa, né? Uma tentativa, né, de explicar. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, lembrando que estamos ao vivo no canal 8 da DILNet, no YouTube e também no Facebook. No início do próximo bloco, nós já temos alguns questionamentos ao Dr. Guilherme. E antes de encerrar, eu quero agradecer à loja Zip, como você, que me veste em todas as entrevistas. Nós já voltamos.
Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades. E você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. Na próxima quarta-feira, dia 26, no programa Mulheres, com o quadro Mulheres no Poder, nós teremos as representantes do município de Paraí. Não percam! Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e estamos ao vivo. E através da participação de quem está nos vendo, e desde já agradecemos, vamos fazer algumas colocações ao Dr. Guilherme. A Luísa Bendal Poço, como é feito o tratamento do transtorno de personalidade social? O nosso querido produtor, né, nos faz a seguinte colocação: sempre tentam colocar a culpa nos jogos do videogame. E a nossa querida professora, que sempre nos acompanha, lá de André da Rocha, de Protásio Alves, também coloca a questão do bullying na escola. Ela escreveu: Dr. Guilherme, o bullying pode despertar um comportamento perigoso? Nós temos também a participação da Lenice Garbim, Dr. Guilherme, excelente profissional. A Maria Dolores Zilli, boa noite, parabéns pelo programa, Sônia, abraço
Abraços a você e ao Dr. Guilherme, e a Tere Cúnico também está nos acompanhando. Bom, vamos dividir os questionamentos, então. Começamos pela da Maria Angélica, né? Que depois vamos na sequência para o tratamento. A questão do bullying, ele pode despertar um comportamento perigoso? Não só pode, como normalmente tá descrito, né? Todos os casos, pelo menos esses famosos, assim, né? Ou que a gente teve contato, enfim, pela magnitude, né? Todos eles estavam associados a situações de discriminação. Eu não vou conseguir citar todo agora o relato do diário, mas o jovem aquele de Realengo, né? Acho que ele tinha 20 e poucos anos, né? Ele tinha um diário e ele, em algum momento, ele escreve assim, olha, eu era... Muitas vezes as pessoas me agrediam, né, faziam coisas comigo, e as outras pessoas que estavam ao redor debochavam e não se importavam com os meus sentimentos, né? Então isso foi o que ele escreveu, né? De novo, né? A gente não, isso não é regra, né? Justificativa, né? Mas enfim, essa era a percepção dele, né? A questão do bullying, na verdade, hoje a gente fala, enfim, nisso mais, porque são formas de agressividade. E se a gente vai falar nessas questões de agressividade que são recebidas por jovens que não tem uma estrutura de ambiente, assim, né, que dê uma continência, né, assim, de ter amigos com quem eles possam se sentir incluídos, né, ou de ter uma família receptiva, ou de outra forma, assim, que tem uma característica pessoal, assim, de não conseguir lidar muito com frustração ou com sentimentos negativos, né, e tudo mais, muitas vezes acabam desembocando nesse tipo de fantasias, né? Que também pode ser o suicídio, né? Que também o bullying está associado. Então, sim, o bullying é uma coisa relevante, assim, né? Tanto numa questão... Em desfechos graves, sim, assim, tanto né? num comportamento como no outro. E a Luísa perguntou, como é feito o tratamento do transtorno de personalidade antissocial? Olha... Isso aí é uma coisa que, basicamente, a resposta é não tem tratamento. Né? Quando um crime está associado a uma personalidade antissocial, o desfecho normalmente é penal, assim, né? Numa outra esfera. Porque é muito difícil de se receber no consultório alguém com um transtorno de personalidade antissocial. As pessoas não buscam tratamento por serem antissociais. Às vezes acontece na vida da pessoa com uma personalidade antissocial alguma coisa, né? É comum, por exemplo, uma comorbidade com dependência química. De novo, não estou dizendo que todos os dependentes químicos são psicopatas ou têm uma personalidade antissocial. Né? Mas muitas pessoas com personalidade antissocial acabam tendo problema com álcool e outras drogas, né? Em função da impulsividade, da raiva interna muito grande e das drogas acabarem sendo uma forma de lidar com esse tipo de coisa. E uma né? fuga. E uma fuga. Tem pessoas que matam para lidar com as suas angústias, tem pessoas que usam drogas, tem outras que vão conversar com o terapeuta, né? A grosso modo, são formas diferentes de lidar com as angústias, com né? os mesmos sentimentos. Então, assim, existem alguns tratamentos, né? Seriam classificados como transtornos graves de personalidade. Não é regra geral, mas normalmente, assim, né? São pessoas... Quem tem um transtorno de personalidade antissocial, viveu abusos, maus tratos, assim, gravíssimos, que a gente não teria nem como conseguir imaginar quase, né? Então, são coisas muito difíceis de serem tratadas, porque geram umas marcas na personalidade, né, da pessoa que são muito difíceis de serem tratadas. E mesmo que se possa tratar isso, a pessoa nem sempre tem a vontade ou a disponibilidade de se tratar.
Às vezes eles usam as características de manipulação, né, de falsidade, que são coisas que muitas vezes acontecem para obter algum tipo de ganho, assim, né? Então... E o Cassiano Agostinho, o nosso querido Casca, fez uma colocação que bem importante, que eu também observei várias vezes, né? E ele, inclusive, coloca que ele sempre jogou videogame. Eu jogava videogame com meu filho. Eu também. E hoje ele joga com a filha dele, mas em muitos casos as pessoas relacionam esse tipo de acontecimento com jogos de videogames. No mundo científico isso é uma guerra, assim. Tem um grupo, né, que diz que sim, que está relacionado com agressividade, e outro grupo que não está relacionado com agressividade. Então, assim, hoje a gente não tem uma evidência para dizer assim, olha, não pode jogar videogame. Né? É claro que tem algumas crianças e tal, que tem uma característica mais impulsiva em que a gente tem que cuidar um pouco mais, né? A gente tem que muito cuidar como é que é feito isso. Agora, um detalhe interessante é que toda essa discussão também se originou no final da década de 90 também, lá com o massacre lá de Columbine, porque na década de 90 foram lançados 2 jogos muito importantes, né? Um deles é o Mortal Kombat, né? Que tem diversas edições, né? Que foi um dos primeiros jogos, assim, né? Com agressão, com sangue, com agressão gratuita, assim, né? Sem ser reação a nada e tinham aqueles fatalities e tal, que é extremamente... Os golpes dos personagens, extremamente violento, assim, né? E depois teve um outro jogo também que foi extremamente importante, assim, na história dos games, que é o Doom, que foi o primeiro jogo a gente chama isso de first person shooting, que tu controla a tela é uma arminha assim, né, e tu vai e curiosamente esse jogo era jogado por aqueles guris lá de Columbine, e inclusive a arma de um deles, agora não me lembro o nome de qual deles, mas enfim, a arma de um deles tinha o nome de uma personagem do Doom, né? Então aí acabou se ficando muito associado a isso, exatamente. Que vinha dos jogos mas do ponto de vista científico, assim, existe uma associação, mas muito fraca, porque os estudos eles não são muito longos, muito extensos, né? Então, claro, a gente tem toda aquela preocupação daqueles adolescentes que acabam ou daquelas pessoas, né, que acabam se enclausurando, que a vida não acontece mais, isso acontece dentro do jogo, né, porque isso acaba, enfim, acaba de certo modo alimentando essas fantasias violentas que a gente estava falando antes, que ficam meio incubadas, assim, né? E que vão ganhando cada vez mais detalhes e força, né? E tudo mais. Mas aí a gente também não pode dizer assim que não pode dirigir um carro, por exemplo, porque carro mata a gente também, né? Então é aquela coisa, né? A gente não pode ser também... Não são os jogos que causam isso. Que transformam a pessoa. Pelo menos até o momento, é isso que a ciência nos mostra, né? Nós temos também a participação da Lidiane Podensky. Meu filho teima na hora das atividades da escola em casa. Como fazer em relação a isso? E a nossa querida Lucila Milan mandou um recado, doutor Guilherme, profissional, que eu admiro muito. Voltando então para a Lidiane, meu filho teima na hora das atividades da escola em casa, como fazer em relação a isso? Eu acho que é legal essa pergunta. Eu agradeço os comentários, né, fico muito feliz, mas agradeço também as perguntas, né, e falando dessa situação da Lidiane, né, bom, o filho se negar a fazer atividades pode ser um mundo de coisas, né? Diversas coisas, né? Acho que isso é um assunto
para uma avaliação quando isso se torna de fato um problema, quando isso é persistente, quando isso está causando problemas, né? Essas questões escolares agora, nesse momento que a gente está vivendo do mundo, assim, né, tá super comum e nem sempre é um problema real da criança, né? Às vezes tem os problemas que são da criança, às vezes são do ambiente. Mas eu acho interessante essa pergunta, porque quando a gente fala em transtorno de conduta, ainda falando dos perfis, e que eu estava falando antes, né, que o transtorno de conduta normalmente, que é um transtorno diagnosticado na infância, muitas vezes pode evoluir para um transtorno de personalidade antissocial. A gente sabe que uma das comorbidades, uma das coisas que acontece muito junto com o transtorno de conduta é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno extremamente prevalente, né, que está relacionado com o controle de impulsos, né, e também está associado com mau desempenho acadêmico quando a gente está falando de crianças, né? Então é interessante a pergunta da Lidiane, porque, bom, não tem uma resposta de como fazer. Acho que tem que ver se é um problema isto ou não, e se estiver sendo um problema, pode ser que esse problema seja tratável. Assim como é em quem tem um transtorno de conduta, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que muitas vezes acontece junto, é um transtorno tratável e muitas vezes é uma chance que a gente tem de controlar a impulsividade de uma criança, né? E às vezes mudar a trajetória de como é que vai ser isso ao longo da vida, né? Que ele faça diferente na vida adulta. Nós temos várias participações no YouTube. Dr. Guilherme, eu vou lhe passar agora, mas nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. A Dani Souza, qual a diferença do psicopata e do narcisista perverso? A Vivian Ventseiler, Vivian, me desculpa, não sei se eu pronunciei corretamente o teu sobrenome, como explicar o Ted Bundy, o vereador Jairinho? Novamente a Dani, né, Souza, geralmente podem ter outros transtornos de personalidade além do antissocial? Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo a mais patrocinadores do nosso programa, a Prime Línguas, há 30 anos fazendo histórias de sucesso, e o Espanhol Materiais de Construção, o lugar certo para encontrar tudo o que você precisa. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Por muitos ele é conhecido por fazer gols, por outros ele é conhecido por tirar sarro da dupla Grenal. Você sabe de quem eu tô falando? Prepara a sua cerveja latão e muita música de bandinha, porque vem ele no sofazinho do Benite. É Sandro Sotile, o artilheiro das bandinhas, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades e você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço.
Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. Estamos de volta e estamos ao vivo. Bom, agora vamos aos questionamentos do YouTube. A Dani Souza. Qual a diferença do psicopata e do narcisista perverso? Pergunta extremamente difícil, porque normalmente, isso é bem técnico, e normalmente são coisas que acontecem junto, assim, né? Difícil de responder. Tá, mas nem todo psicopata é necessariamente um narcisista perverso e vice-versa. Assim, a gente tem, dentro dos transtornos de personalidade, a gente tem tem 3 grupos principais, isso segundo os nossos sistemas de classificação, né? Então a gente tem o grupo A, que são pessoas mais transtorno de personalidade esquizoide, esquizotípica, que são pessoas assim mais próximo da linha da psicose. Tem o cluster C, que são transtornos de personalidade mais próximos da ansiedade, da depressão, que são mais personalidades evitativas e dependentes. E aí a gente tem o cluster B, que são os transtornos mais, não sei se mais graves, assim, né, mas que tem muito comportamento externalizante, assim, né, e a gente tem o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade borderline, né? São esses 3 transtornos que muitas vezes acontecem juntos, assim, né? O transtorno de personalidade narcisista perverso, né? Entra dentro de uma denominação mais ligada a algumas teorias, assim, né? Então, nosologicamente, né, fica difícil de a gente definir muito bem. Mas esses 3, muitas vezes, com características que se compartilham, eles podem acontecer juntos, assim, né? Então, é difícil de definir exatamente uma característica que, né, separe os dois, assim, né? E a Eles são muito parecidos, assim, né, na clínica. E a Vivian, como explicar o Ted Bundy e o vereador Jairinho? Ted Bundy é aquele psicopata americano lá da segunda metade. Esse aí, bom, tem até um seriado, né, um documentário, né, na Netflix. São aquelas coisas que a gente estava falando que se romantizam, né, de modo geral, assim, né, e que eu acho que eu acho que essa romantização é um pouco da nossa defesa, né, com coisas tão grotescas, né? Fazer assim como se a gente pudesse fazer de conta que isso não fosse real, assim, né? Sobre essa situação do Jairinho e tantas, essa foi a que veio à tona porque o menino faleceu, né? Mas tantas outras que estão acontecendo e que acontecem, né? E que, enfim, que acabam entrando em contato, né, com um serviço de saúde, com escola, né? Então, não tem muita explicação. Eu acho que como sociedade a gente precisa
estar atento a isso, né, para poder fazer as denúncias, né, e cumprir com o nosso papel para proteger quem não consegue se defender, né? Principalmente as crianças, realmente, né? A Dani Souza volta a perguntar: geralmente podem ter outros transtornos de personalidade além do antissocial? Sim, eu citei alguns agora, né? E sim, são diversos transtornos, né? Isso que eu estou falando, assim, né, se baseia nos nossos sistemas classificatórios atuais, né? Isso depende de uma avaliação criteriosa, clínica, né? E quando a gente fala de transtornos, né, como personalidade narcisista, antissocial, né, a gente está falando de transtornos muito graves, né, e que são difíceis de serem diagnosticados, né, e principalmente é um desafio muito grande para o tratamento. Mas, assim, o que define um transtorno de personalidade, assim, falando bem em linhas gerais, para a gente não entrar muito também em detalhes maiores, assim, né? Mas os transtornos, de modo geral, são aquelas alterações de comportamento, né, que de certo modo são comuns a todos nós, mas que são, assim, numa intensidade, num grau que causam prejuízo significativo, né, ou sofrimento. Então, um prejuízo na interação com as outras pessoas, no trabalho, na família, na escola, e um sofrimento para quem está tendo aquele tipo de problema, assim, né? Como eu estava falando, né? Falar em transtorno de personalidade antissocial não é uma coisa que a gente vê rotineiramente no consultório, não se vê rotineiramente na clínica, porque normalmente quando acontece de chegar a uma situação dessas no consultório, normalmente está associada a alguma outra condição. Se a gente for falar em termos de prevalência, né, a gente fala de dependência química, né, que é uma coisa que acontece muitas vezes junto, né? Nós temos a participação da Nilva Colpo, doutor Guilherme. Boa noite, Sônia e doutor Guilherme. Esse assunto é muito interessante. Doutor, uma pessoa que apresenta uma personalidade antissocial pode estar desenvolvendo uma esquizofrenia? Ou melhor, que características podem apontar uma esquizofrenia em desenvolvimento? A esquizofrenia é talvez o transtorno mental mais grave que a gente tem, né? E que se caracteriza principalmente por delírios e alucinações, né? Então, as pessoas começam a acreditar muito fortemente em ideias que são muito fortes e que são criações suas, às vezes coisas muito corriqueiras, né, como se sentirem muito perseguidas, né, essa esquizofrenia paranoide, né, que é a mais comum de todas, até coisas mais bizarras de vozes e visões, etc., né. Agora, a grande maioria dos assassinos, né, não tem um diagnóstico como esse. O que acontece, né? Quando acontece um crime, né, esse criminoso, ele passa muitas vezes por uma perícia forense, né? Perícia forense é um psiquiatra forense, que é uma pessoa que faz medicina, que faz psiquiatria e depois faz psiquiatria forense, né? Eu não fiz psiquiatria forense, eu fiz psiquiatria infantil, né? Então, mas é uma outra residência, são pessoas que são altamente capacitadas para fazer uma perícia médica. E essa perícia é muito importante porque ela define algumas questões. Por exemplo, a imputabilidade, que é a capacidade daquele criminoso de... Será que ele teve realmente noção do que ele estava fazendo? A grande maioria tem noção, né? Claro que existe uma minoria, né, que pode ter algum tipo de psicose, né, que é esse rompimento com a realidade, né?
e que pode caracterizar uma esquizofrenia ou um outro transtorno psicótico. E aí, então, o tipo de manejo, né, esse criminoso ele não é encaminhado para uma penitenciária comum. A gente tem aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Instituto Psiquiátrico Forense, né, antigo manicômio forense, então, que é para onde vão esses criminosos. Muitas vezes é uma artimanha, né, para aliviar algumas coisas, né, e tal. Mas, enfim, né, são profissionais capacitados que fazem esse tipo de... Mas a esquizofrenia, ela tem tratamento, né? Sim, e a pessoa pode levar uma vida tem tratamento social normal. E muitas pessoas, claro, tem graus diferentes, né, mas a grande maioria, né, consegue ter uma vida razoavelmente normal, assim, né? Então, essas coisas, né? A gente precisa saber do que está falando, né? Porque algumas coisas têm um tratamento mais acessível, mais fácil, né? A Luísa perguntou antes do tratamento para o transtorno de personalidade antissocial. É muito difícil de tratar, né? Porque para tratar alguém com um transtorno de personalidade, a gente precisa, não que nas outras áreas a gente não precise, mas a gente precisa de motivação. Eu preciso ter vontade de ir até o profissional e de querer mudar aquelas coisas que eu tenho em mim, assim, né? E normalmente os transtornos de personalidade a gente diz que eles são egocintônicos, né? Então a pessoa não enxerga grande problema naquele tipo de comportamento que ela tem. Né? Não admite que aquilo não é, digamos assim, normal. Isso aí. E doutor, outra questão, quando como pais, enfim, como sociedade, a questão dos medos também é preocupante. Tu pode me explicar um pouco melhor? Por exemplo, uma criança que tem medo de morrer, que tem medo dos pais morrerem, que tem medo de ir para algum lugar e que aconteça o que aconteceu em Santa Catarina, quando isso tudo também é preocupante. Isso tudo pode ser parte da normalidade, né? Por exemplo, acontece alguma coisa com algum familiar, né? Isso mobiliza todo mundo, né? Isso pode ser uma reação a uma situação traumática, assim, né? Muitas vezes isso se resolve. Agora, isso se torna um problema quando começa de novo, assim, né? A gente tem por definição que um transtorno é quando a gente tem um prejuízo, né, significativo ou um sofrimento significativo, né? Então, assim, em linhas gerais, né, isso pode se dever a muitas coisas, né? A criança pode estar com medos porque ela pode estar psicótica, né? Tá com tá enxergando imagens, né, que estão lhe amedrontando, né? Ou ela pode ter um transtorno de ansiedade, que é muito comum na infância, que também é uma coisa que tem tratamento. Mas o que faz a gente poder é o tanto que aquilo está acontecendo e o quanto que aquilo está atrapalhando a vida daquela criança, o quanto que está trazendo de sofrimento, o quanto que ela está se queixando e o quanto que ela está deixando de fazer as coisas que uma criança da idade dela costuma fazer, brincar, ou que tem que fazer, né? Tipo ir para a escola, ter bom desempenho, ter boa higiene, né, se cuidar. Tem algumas crianças com transtornos mais graves nesse sentido, assim, né, que envolvem medos, né, que elas acabam se recolhendo, não brincando mais, ou piorando o desempenho acadêmico, ou daqui a pouco emagrecendo muito, né, porque não estão se alimentando, né, não estão se cuidando direito, né. Então, tem algumas coisas, assim, que vêm junto e que vão caracterizando problemas, né. Claro que quando chega, assim, num prejuízo significativo, a gente tem uma gravidade muito maior, né? Então a gente tem que, na medida do possível, estar próximo e sempre conhecer bem os nossos filhos, né? As crianças com quem a gente está convivendo, né? Fazem parte do nosso convívio. Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais uma entrevista, doutor. Agradecemos imensamente a sua participação. Faltou tempo para tudo e para todas as perguntas, né?
Mas, enfim, suas considerações, por favor. Eu que gostaria de agradecer bastante, é um prazer vir, é um prazer poder falar sobre isso, como eu falei lá no início, falar sobre saúde e doença mental. Eu acho que a gente tem essas questões dos serial killers, dos mass murders, mas assim, a gente tem uma série de fantasias sobre doença mental, sobre saúde mental. Então eu acho muito legal quando os profissionais da saúde são convidados para poderem falar desses assuntos, porque assim a gente desmistifica tanto, assim, até a imagem do psiquiatra, para as pessoas se familiarizarem, ver que, bom, é uma pessoa, né, relativamente parecida com os outros, né? E, enfim, acho que a gente precisa falar mais disso para tirar o estigma e para a gente prevenir o máximo que a gente conseguir para evitar que aconteçam essas coisas grotescas e tantas outras. Bom, e com certeza as portas da Conecta estão abertas para novas participações. Eu agradeço a mais 2 patrocinadores do Entrevistas, a Fração Odontologia, nosso maior presente é o seu sorriso, e a Vila Bela Floricultura, mais cor e beleza para sua casa e seu ambiente de trabalho. Nós da Conecta desejamos a todos vocês uma excelente semana e o nosso próximo encontro é dia 31 às 21 horas. Até lá!